Só, deixa eu retomar aqui, né? Vou continuar em relação ao vídeo anterior, né? A segunda etapa que no SAPEVO-M, que é o cálculo daqueles pesos finais, comparação entre alternativa para cada critério. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Hum. Então depois aqui eu entro numa fase que é a fase eu entro numa fase aqui que é o momento da comparação entre alternativas para cada critério. Vamos lá. Aqui, ó, vou até marcar, ó. Aqui. Entre para o critério custo. Ó, tudo do decisor 1, hein? Ele faz tudo do decisor 1, ó. Pera aí. Aqui, ó. Tô separando para vocês aqui, ó. Corpo docente, custo e avaliação do curso, ó. Aqui. Tudo isso aqui, separei aqui, ó. Vou colocar numa outra cor para vocês aqui, ó. São tantas cores. Aqui, beleza. Toda essa parte aqui eu falo do decisor 1. Então, olha, vamos lá. Na comparação entre alternativas para cada critério, tem que fazer um levantamento para cada decisor. Então, por exemplo, para o custo, na comparação entre alternativas para o critério custo, decisor 1, decisor 2, decisor 3. Na comparação entre alternativas para o critério avaliação do curso, decisor 1, decisor 2, decisor 3. Para o corpo docente, critério corpo docente, o decisor 1, decisor 2, decisor 3. As tabelas, elas ficam assim, ó. Aqui. Dá uma olhada aqui como é que fica, ó. Olha aqui. Pera aí. Tá. Aqui, ó. Decisor 1, tá? Aí o que aconteceu aqui? Aconteceu um fenômeno interessante, né? A gente pode. Tem duas alternativas, tá? Você pode fazer a comparação entre alternativas para o critério C1, C2 e C3. Para o decisor 1, C1, C2 e C3. Para o decisor 2, os três critérios, 4, 5, enfim. Você pode fazer assim, ou você pode fazer comparação entre alternativas, critério C1, decisor 1, 2 e 3. Comparação entre alternativas, critério C2, decisor 1, 2 e 3. Aí você que vai escolher. No final, tem que consolidar. Tem que consolidar tudo que eu calculei na comparação entre alternativas, critério C1 para o decisor 1, 2 e 3. Comparação entre alternativas para o critério C2, eu tenho que consolidar decisor 1, 2 e 3. E na comparação entre alternativas para o critério C3, eu tenho que consolidar decisor 1, 2 e 3. Tá? Tudo que os decisores que eu fiz de cálculo por decisor, eu tenho que consolidar. Então, aqui usei aquela mesma tabela, transformação de escala ordinal, perdão, verbal em ordinal. E aqui, ó, olha que legal aqui, ó. No final, tem que fazer isso aqui, ó. Certo? Aqui. No final que eu tenho, ó. Tudo do decisor 1 para as três alternativas, critério C1. Então, quando eu dou um F2 aqui, ó, ele vai pegar lá a tabela do decisor 1, ó. Aqui. A, B e C, as três alternativas. Tudo do decisor 2 para as três alternativas, critério C1. Tudo do decisor 3 para as três alternativas, critério C1. E depois, no final, eu faço uma soma, eu consolido isso. E faço isso para o critério C2, para o critério C3, que são essas tabelas aqui, ó. Tá certo? Preciso fazer isso. Então, essas comparações, ó, todas essas outras comparações aqui, é a mesma lógica que eu fiz antes, ó. Mesma lógica. Se olhar as fórmulas aqui, ó,
é a mesma fórmula que tem no vídeo anterior. Quando eu faço aqui, ó, vou dar um stop aqui, vou voltar lá para o enunciado, ó, onde eu marquei tudo do decisor 1 aqui, ó. Na comparação entre alternativas para o critério custo, o decisor 1, a universidade B é muito pior em relação a e igual a C. Então, a B é muito pior que a e igual a C. Então, quando você vem aqui, ó, a universidade B, ó, ela é muito pior do que a e ela é igual a C, que é 0. Aqui, ó. 2 aqui, vou marcar em amarelo aqui, e 0 aqui. É claro que se B em relação a A é menos 2, A em relação a B, só colocar o menos na frente, vai passar a ser mais 2. Muito pior, de onde sai essa escala? Está aqui, ó, apresentei no vídeo anterior. Ó. Muito pior aqui, ó. Muito pior. Tá? Deixa eu só ajustar aqui, ó. Aqui ficou cortado aqui. Aqui. Tá? Aqui. Menos 2, ó. Muito pior. Tá? Vamos voltar lá para a tabela. Então tem aqui, ó. Diagonal é 0. Ele, critério, alternativa contra ela mesmo, critério em relação a ele mesmo é igual, preferência, não altera em nada. E agora eu vou preencher o resto aqui, ó. Isso aqui também vou marcar em amarelo, que é 0, né? Que foi C em relação a B, se B em relação a C é 0, C em relação a B é 0 também, é de igual preferência. Falta agora o C em relação a A, né? O A em relação a C. Vamos ver como é que ficou lá no enunciado. Aqui. A gente poder fechar, ó. A Universidade A é absolutamente melhor em relação à Universidade C. Então, a Universidade A é absolutamente melhor em relação à Universidade C. Absolutamente melhor é 3. E C em relação a A, só colocar o menos na frente, passa a ser menos 3. E você vai fazer isso para todas as tabelas, tá? Você tem lá na comparação entre alternativas para o decisor 1, para o critério C1, para o critério C2 e para o critério C3, e vai ter essas mesmas tabelas de comparação para o decisor 2 e para o decisor 3. Lembrando que eu tenho 3 decisores nessa situação, nesse problema. Vou calcular o total aqui, e aqui não tem total normalizado, não tem o normalizado não nulo. Na alternativa, eu não tenho normalizado não nulo. Eu paro naquele total normalizado, que é aquela fórmula que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, certo? Bom, depois que você faz todas essas comparações, você já consolidou o critério, somou lá o cálculo que você fez para cada um dos decisores, critérios C1, C2 e C3, já tem os pesos desses critérios, não pode ser 0. Agora, você vai fazer para o decisor 2 os cálculos, decisor 3, agora você precisa consolidar. E aí a consolidação, ó, decisor, critério C1, critério C2, critério C3. Tudo que o decisor 1 avaliou na comparação entre alternativas, critério C1, tudo que foi calculado do decisor 2, comparação entre alternativas, critério C1, e tudo que foi calculado, comparação entre alternativas, decisor 3, critério C1, tá? E depois eu faço ao final um total. Então, notem que eu tenho agora os pesos dos critérios, eu tenho os pesos dos critérios e eu tenho já um valor consolidado. Comparação entre alternativas, critérios C1, C2 e C3, que são essas tabelas aqui, são esses totais aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Né? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, vou dar um F2 aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui. Alternativa A, critério C1. Qual é o consolidado aqui? 3. Depois que eu consolidei, vou montar uma tabela onde as linhas são as alternativas, as linhas, fiz assim, né? Mas as linhas são as alternativas, e os critérios correspondem às colunas. Agora eu vou apurar, ó. Alternativa A, critério C1, 3.
0,38 e 0. Veio de onde, ó? Tá aqui, ó. Exatamente aqui, perdão. 3, 0, 38 e 0. Tá exatamente aqui, ó. Aí eu vou pegar esse outro consolidado aqui, ó, e esse outro consolidado do critério C3 e vou jogar nessa tabela aqui. Por coluna, critérios por coluna e as alternativas em linha. Então, agora, notem que interessante, né? Eu tenho lá, para a alternativa A, critério C1, eu tenho um valor. Para a alternativa A, critério C2, eu tenho um valor. Critério C3, eu tenho um valor. E tenho isso também para a alternativa B e para a alternativa C. Lembra daqueles pesos dos critérios, ó? 1,72, está aqui, ó. Vou passar aqui para o alto, aqui, ó. Lembra desses pesos aqui, ó? Eu vou resgatar eles, ó. E agora eu vou chegar ao grau obtido por alternativa. Ou seja, agora finalmente eu vou escolher qual é a alternativa com base nas avaliações, nos critérios que eu tenho, nas alternativas que eu tenho, claro, né, as avaliações que foram feitas com base naquela tabela, transformação de escala verbal em ordinal, -3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3. Agora eu vou calcular o grau que eu tenho. O que tiver o maior grau vai ser a alternativa escolhida. Nesse caso, é a alternativa B. No caso aqui, a Universidade B, né, que eu vou escolher. Então, quando eu dou F2 aqui, olha o seguinte, né? O que eu vou fazer aqui? Para o A, eu tenho C1, C2 e C3. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar aqui linha por coluna. Tá? Então, eu tenho aqui todos os pesos dos critérios C1, C2 e C3, 1,72, 0,63 e 2, calculei no vídeo anterior, e tem os valores C1, C2 e C3 para a alternativa A, 3, 0 e 0. Como é que vai ficar o cálculo? C1 vezes, a alternativa A, C1, 3 vezes 1,72, mais 0 vezes 0,63, mais 0 vezes 2. Tá? No caso aqui, é até preferível que você coloque primeiro o peso na frente. Então, na verdade, é 172 vezes 3, mais 0,63 vezes 0, mais 2 vezes 0. Coloca o peso na frente. Os pesos é 1,72, 0,63 e 2. E aí você chega ao grau obtido, é o mesmo cálculo, né, que você usa para HP, que é outro método clássico de apoio à decisão. E aí você chega ao grau obtido para a alternativa A de 5,15. Para a alternativa B, quando eu dou o F2 aqui, mesma coisa, que foi a alternativa vencedora. A que tiver o maior grau, atingir o maior grau, é a alternativa vencedora. Ela atingiu 8,0. E a alternativa C, 7,9. Mesmo cálculo, tá certo? Você pode até montar aquela árvore de decisão, tá? Tem uma questão, né, que você bota o problema, bota os critérios, as alternativas abaixo, que é a árvore de decisão. Vai te ajudar também, tá? Numa próxima aula eu posso abordar isso também. Isso vai te ajudar nessa formulação e entender como esse cálculo é feito. Quem tem o maior grau vai ser a alternativa escolhida, no caso, a alternativa B. Foi a alternativa selecionada com base nas avaliações feitas pelos decisores. Aqui, ó, eu vou deixar aqui, vou compartilhar com vocês aqui o enunciado. Tá aqui a outra parte do enunciado, ó. Tem outro pedaço enunciado aqui, ó, tá? Tem esse outro pedaço enunciado aqui, que vocês podem ver com calma, fazer essas marcações aqui, ó. Nessa parte é a parte do decisor 2, ó. Tá? Decisor 2 vai até aqui, se eu não me engano, decisor 2, e depois tem o decisor 3, que vai para esse pedaço aqui, o decisor 3. Tá? Vou colocar aqui em as cores aqui, tá difícil decidir as cores aqui. Espera aí, escolher uma cor aqui, escolher o amarelo mesmo, aqui, ó. Tá? Então aqui deixa eu ver se fica legal de outra forma aqui, de outro modo de apresentação. Deixa eu ver aqui. Aqui, deixa eu diminuir um pouco aqui.
tá? Aqui eu acho que você tem todo o exercício, tá? Aqui você tem, aqui eu fiz as marcações, né? Aqui é o decisor um, decisor 2 e aqui é o decisor 3. E aqui você tem clareza, né? Você tem aí todo, você pode parar, pausar, ver as comparações todas, né? Montar essas tabelas. Lembrando que você faz a comparação entre os critérios, depois eu fiz a comparação entre alternativas para cada critério, para cada decisor. Lembrando que esse método é um método de apoio à decisão multidecisor e multicritério. Então, ele utiliza mais de um decisor, tá? A gente fecha aí com mais uma aplicação do Excel. Essa aqui é uma continuação do vídeo anterior. Vamos aí depois para os próximos vídeos. Aqui você tem todo o enunciado do problema. Vou travar aqui. E obrigado aí, pessoal, pelos retornos em relação ao canal também, tá? A ideia é produzir mais conteúdo aí, o máximo ligado à logística e operações, que é uma área que vem crescendo bastante nos últimos anos, vem ganhando uma proeminência grande dentro das organizações, tá bom? Um abraço.